Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Continuando a nossa aula sobre o Islã da criança. Quando podemos considerar as crianças dos não muçulmanos como muçulmanos neste mundo? Então, há várias situações que confirmam que uma criança, filho de não muçulmano, é um muçulmano. Então, a primeira situação, quando seus pais entram no Islã, pois a criança segue a religião de seus pais. Então, os pais já são muçulmanos, ou seja, eles se converteram ao Islã, então, automaticamente, esse filho que vai nascer já é muçulmano. Então, está seguindo a religião dos pais. Além de que temos aquilo que falamos antes, que nasce com uma natureza pura, o estado de pureza, que é a crença em Allah. Então, se os pais já estão ali como muçulmanos, ou aceitaram o Islã, ou são muçulmanos, então a criança já segue o Islã, também é considerada muçulmana, porque segue a religião dos seus pais. A segunda situação, quando uma criança com capacidade de discernimento entra no Islã por sua vontade, ainda que os pais não entrem, também já é considerada muçulmana. Esta criança já é considerada muçulmana. Ou seja, é uma criança, mas com capacidade de discernir. Ou seja, saber entre o errado e aquilo que é bom. Ele consegue saber o ruim e o bom. Então, se essa criança que consegue fazer essa distinção entra no Islã por sua vontade, ou seja, sem ser forçada, a criança entrou no Islã sem ser forçada e é uma criança que consegue distinguir o errado e o certo. Então, se entrar por sua livre vontade, mesmo que os seus pais não entrem, mesmo que os pais não sejam muçulmanos, esta criança é considerada já muçulmana. Um dia, o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, foi visitar um jovem judeu que era seu empregado, pois estava doente. O mensageiro de Allah se sentou perto de sua cabeça e disse: entra no Islã. Ou seja, fez o convite para aquela criança entrasse no Islã. O menino olhou para seu pai, que estava com ele, e este disse: obedece a Muhammad. E o menino entrou no Islã. Quando o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam com ele, saiu daquela casa, disse: louvado seja Allah que o salvou do fogo infernal. Então, esta é uma das evidências que aquilo que a gente falou, que a criança, mesmo que os seus pais não aceitem ou não entrem no Islã, se a própria criança entrar por sua livre vontade, então pode ser considerada muçulmana, ou seja, já é muçulmana. E aí vem o exemplo desse menino que, apesar de estar, ou mesmo estando ali ao lado de seus pais, quando o profeta Muhammad fez esse convite, ou ela, a criança no caso, aceitou depois que seus pais pediram para que obedecesse ao profeta Muhammad, mesmo eles não sendo muçulmanos. Então, não impede nada, por exemplo, o filho ou a criança seguir o Islã e os pais não, desde que essa criança entre por livre vontade e que também seja uma criança que consegue discernir entre o certo e o errado. Seus pais ou um deles entraram no Islã. Se for sim, considera-se um muçulmano e é tratado como tal, é tratado como muçulmano. Ou seja, suponhamos que é uma criança, então os pais entraram no Islã, seus pais ou um deles entraram no Islã. Então, esse filho ou a criança deve se considerar como muçulmano e ser tratado como muçulmano. Se não entraram no Islã, então, se esses pais ou um deles não entrou no Islã,
ou entrou no Islã por si mesmo, ou seja, a criança, por exemplo, entrou no Islã por si mesmo, aquela criança que consegue discernir. Então, entrou por si mesmo, independente do que seus pais pensam. A criança entrou no Islã, abraçou o Islã, independente daquilo que os pais pensam. Então, se a resposta, por exemplo, for sim, considera-se muçulmano também. A criança considera-se muçulmana, caso consiga discernir e ser consciente do que faz. Então, uma criança consegue discernir, sabe o que faz, sabe o certo e o errado, então vai ser considerada muçulmana essa criança e merecerá o paraíso de acordo com o consenso dos sábios muçulmanos. Aqui é um consenso dos sábios muçulmanos. Então, independente daquilo que os pais pensam, essa criança se aceita o Islã, considera-se muçulmana e merecerá o paraíso. Se a resposta, por exemplo, for não, ou seja, as crianças, filhas de não muçulmanas, são consideradas como seus pais nesta vida. As crianças, filhas de não muçulmanos, são consideradas como seus pais nesta vida. Ou seja, ali falando que talvez a criança não entrou no Islã, não é muçulmana. Então, as crianças filhas de não muçulmanos são considerados como seus pais nesta vida. E Allah cabe o julgamento na outra vida. Ele é quem sabe o secreto e o oculto, e ele jamais é injusto com quem quer que seja. Allah os provará na outra vida. E aqueles que superem a prova entrarão no paraíso. Aqueles que não entrarão no inferno. Aliás, e aqueles que superem a prova entrarão no paraíso. Aqueles que não, então entrarão no inferno. Essa é a forma que vem aqui como uma forma de julgamento daqueles que não conheceram o Islã, por exemplo. Não conheceram o Islã, morreram também, talvez seguindo aquilo ou aquela religião que era dos pais. Então, uma das formas de julgamento é essa aprovação que Allah os colocará, e a partir dali ele colocará, ou uns entrarão no paraíso e outros no inferno, como vem essa citação. É recomendável mudar o nome quando se converte ao Islã? Em princípio, não é necessário mudar o nome. Algumas pessoas, quando se convertem ao Islã, ou antes de se converter ao Islã, já ficam nessa dúvida sobre a mudança do nome. Outros porque querem, outros porque não querem, não preferem isso de mudar o nome. Então, a princípio, não é necessário mudar o nome. Não é uma obrigação mudar o nome após a conversão, pois os companheiros do profeta, que Allah esteja satisfeito com eles, quando entravam no Islã, mantinham seus nomes, árabes ou não árabes. Então, essa é uma das evidências. Os próprios companheiros do profeta aceitavam o Islã e mantinham seus nomes. Sendo nome árabe ou não árabe, mantinham, exceto quando houvesse um nome cujo significado fosse repulsivo ou inaceitável para o Islã. Só nessas situações é que os companheiros do profeta Muhammad mudavam o nome, ou ele próprio, o profeta Muhammad, pedia para que esses companheiros mudassem o nome. Então, aqueles nomes que achavam que eram inaceitáveis no Islã, por exemplo, aparece uma pessoa com o nome de inferno, por exemplo. Isso o profeta Muhammad já pedia para que mudasse esse nome de inferno, escolher um bom nome. Então, só dessa forma, e vários outros nomes com também significados que não sejam bons. Então, assim é que o profeta Muhammad, por exemplo, pedia a seus companheiros que tinham esses nomes que não têm um bom significado, ou nomes inaceitáveis para o Islã, para que eles mudassem. Então, hoje, caso a pessoa também tenha algum nome e tenha
e vê a necessidade de mudar, pode mudar nessas situações. Por exemplo, aparece alguém com o nome de demônio. Então, isso recomenda-se no Islã, por exemplo, para que mude ou troque esse nome de demônio. Então, são nomes que com um significado muito, digamos, muito feio. Aí recomenda-se mudar esse nome. Mas se manter o seu nome, mesmo não sendo um nome árabe, um nome islâmico, continua sendo o mesmo muçulmano. Então, não é o nome que vai fazer a pessoa ou o convertido um bom muçulmano. O nome continua o nome. Como vimos ali, os sahabas, os companheiros do profeta, mantinham seus nomes, sendo árabes ou não árabes. Ou seja, nome árabes ou não árabes mantinham. Então, o que vai fazer a pessoa ser um bom muçulmano, uma boa muçulmana, são as ações, as boas práticas, a obediência a Allah, e não os nomes. Então, a recomendação de troca de nomes ou mudança de nomes é quando tem nomes não aceitáveis no Islã ou aqueles nomes com significados feios. O exemplo que eu dei é esse, nome inferno, demônio, esses nomes, dá sim para trocar se for possível. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين.